Olá pessoas, meu nome é Bruno, seja muito bem-vindo ao canal Seja Melhor Que Ontem. Dando continuidade a essa série de estudos, estamos aqui com o estudo 23, que fala por que devo ser batizado. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação aqui especial do pastor Berdan. Seja muito bem-vindo, Berdan. Obrigado, E Bruno, caso você tenha alguma dúvida desse estudo todo, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. O estudo 23, ele tem como título Por que devo ser batizado? Nós devemos lembrar que Cristo, antes de começar o seu ministério aqui na terra, a sua primeira ação foi ir até a presença de João Batista e ali no Rio Jordão ser batizado. E a partir daquela ação de Cristo, os cristãos que vão se convertendo e se entregando à pessoa de Jesus Cristo, eles devem passar por essa cerimônia, que é a cerimônia do batismo. E aí nós vamos explicar um pouquinho para vocês por que devemos ser batizados. Essa explicação será dada com base nas Escrituras Sagradas. E para começar o estudo, peço a você que feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento de poder compartilhar a Tua Palavra, Pai. Que a gente possa aprender agora e por que ser batizado, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o caminho, Senhor, a direção, para que a gente venha falar inspirado por Ti, Senhor. Nos abençoa, nos purifica, é isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. E para dar início ao estudo, a primeira pergunta é o seguinte: quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Pastor Alberdão, pode abrir aqui em Efésios 4:5. Então vamos abrir as nossas Bíblias, e se você tiver uma Bíblia aí assistindo, abra sua Bíblia também, acompanhe conosco, através das Sagradas Escrituras, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, verso 5. Eu leio ou você lê, Bruno? Você lê. Então vamos ler, diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vamos continuar o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, a qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Então a gente pode ver aí que tem quantas espécies de batismo, pastor? Apenas uma. Então, a Bíblia, ela diz que há uma espécie de batismo, uma única forma pela qual o batismo deve ocorrer, que nós vamos aprender aqui durante o estudo. Então, ou seja, quantas espécies, quantas formas existem de batismo? Biblicamente, só existe uma única forma de ser batizado. E adiante a gente vai conhecer qual é essa forma, né? Nós vamos falar aqui sobre qual é esta forma. A segunda pergunta. Pode fazer. A segunda pergunta é o seguinte: qual é o significado do batismo da Bíblia? E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, aí no livro de Romanos, capítulo 6, versículo de 3 a 4, Romanos. Você abre Romanos ou Colossenses? E você abre Colossenses 2,12. Romanos 6, de 3 a 4, abra sua Bíblia, acompanhe conosco, diz assim, vamos começar a partir do versículo 3. Romanos 6, a partir do verso 3, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Bruno, leia aí então, Colossenses 2,12. Diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Então, a cerimônia do batismo, ela está ancorada, ela é um símbolo ancorado na própria morte de Jesus Cristo. E também tem a ver com a ressurreição dele. Com a ressurreição. Então, quando a pessoa é batizada, ela figuradamente, simbolicamente, ela está morrendo. Por esse mundo, né? Isso, ela está morrendo e ela vai ser morta, sepultada, e ela será então agora ressuscitada
E de certa forma há uma união aí entre o sacrifício que Cristo fez e a decisão que a pessoa está tomando. Ela morre para este mundo e renasce uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra batismo no grego significa mergulhar, imergir ou afundar, que é o que a gente vai conhecer mais a fundo, né? A terceira pergunta agora, que diz o seguinte: de que forma Cristo foi batizado por João? Então, Marcos 1, 9 e 10, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Então, só para complementando o que o Bruno disse, a palavra batismo vem do grego baptizo, né? E ela significa mergulhar. Em Marcos 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Versículo 10 diz assim: logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Versículo 11 diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então a Bíblia diz que Jesus ele entrou dentro do rio Jordão e ali ele foi batizado, ou seja, ele foi mergulhado. Imergido, né? Imergido. É por isso que a única forma bíblica de imersão, seguindo o exemplo de Jesus, é o batismo por imersão. É o batismo pela qual a pessoa ela é completamente mergulhada nas águas, até para cumprir a simbologia. Ela está morrendo, sendo sepultada, e quando ela agora emerge das águas, ela ali está emergindo uma nova criatura, está sendo ressuscitada, só que agora com uma nova vida em Cristo Jesus. Quarta pergunta: o que razão Jesus apresentou para ser batizado? Né? Vamos voltar a alguns textos bíblicos, alguns livros da Bíblia. Já está aberto aí? Então só anunciar aqui, é o livro de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Diz o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o persuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Interessante aí. Como eu disse, se o batismo significa uma morte, uma ressurreição para uma nova vida, quer dizer que a sua vida pregressa, a sua vida anterior ao batismo, era uma vida de pecado, né? Uma vida pecaminosa. Agora Jesus não teve pecado. Então, se você analisar por essa ótica, Jesus ele não precisava ser batizado. Agora, por que o primeiro ato de Cristo é ser batizado? E aí ele diz, né, para que pudesse dar o exemplo para nós. Ou seja, o ato do batismo é um ato tão importante para Cristo e dentro do contexto cristão, que Cristo então ele fez questão de dar esse exemplo para que fosse seguido então por nós, que sim, nós que somos pecadores precisamos passar pelo batismo. E a quinta pergunta diz o seguinte: de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Está lá em Atos, capítulo 2, 38. Então, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí foi basicamente o que o pastor falou. Jesus ele não precisava se arrepender, porque ele não tinha pecado. Foi para dar o exemplo, mas a gente precisamos, porque nós pecamos e nós nos arrependemos para poder ser batizado. Nessa? Então, quando a pessoa ela quer aceitar a Jesus Cristo, quando ela diz assim: olha, eu antes não aceitava Jesus como meu Senhor, mas agora eu aceito. Agora eu admito que Cristo seja o Senhor e Salvador da minha vida. Então, ela precisa passar por um processo de arrependimento, um processo de vida pregressa, pela qual ela vivia uma vida mergulhada no pecado, que agora quer viver de uma maneira diferente. Então, esse ato é o ato do arrependimento. Agora, esse ato do arrependimento, ele precisa conduzir
ser manifestado através do batismo. Então é quando eu manifesto que eu estou arrependido da minha vida passada e agora eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus, por isso eu sou batizado. Dando sequência, a próxima pergunta. Pergunta 6, assim: quão especial é que a pessoa seja batizada nas águas? Eu abri aqui João 3, abre João 3, 5, eu vou para Marcos 16. João 3,5 diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E a gente vê que não é só o batismo, né? A gente tem que se batizar e também tem que crer, né? Isso. Na verdade, o batismo ele é a demonstração da crença. Você crê, só que agora como que se demonstra publicamente que você creu? Através do batismo. E o interessante é que a Bíblia coloca o batismo como essencial no processo de salvação. E a gente vê que tem um processo. Para você se batizar antes, você tem que ter um estudo, né? Assim, Bruno, o processo é crer. Mas... Você creu, você está apto a ser batizado, né? A pergunta que fica é: eu creio em quê? Então, por que você faz um estudo bíblico? O estudo bíblico ele existe para que a pessoa possa conhecer a Bíblia e, a partir do conhecimento que ela tem bíblico, claro que um estudo bíblico é um conhecimento básico, essencial, né? Não é um conhecimento, vamos dizer, profundo, avançado, mas é um conhecimento básico que te dá elementos necessários para você dizer eu creio ou não creio, né? Então, por exemplo, eu não posso afirmar, alguém vem me dizer qualquer coisa, é uma pessoa desconhecida, eu não conheço o que a pessoa está dizendo, eu não conheço o que a pessoa está falando, eu digo, eu creio nela. Mas, por exemplo, se vier até a minha mãe, se vier até a minha esposa, eu prontamente vou dizer que eu creio nelas porque eu conheço elas, entende? Então, o estudo bíblico, ele me ajuda a crer, né? Eu conheci a Bíblia, eu conhecia Jesus através da Bíblia, agora eu posso dizer, creio em Jesus, e aí então eu vou ser batizado. Então não é que para ser batizado eu preciso ter estudo, o que eu preciso é o quê? Crer, e o estudo vai me ajudar a eu reunir elementos necessários, elementos de conhecimento, para que eu tenha uma base sólida, e após essa base sólida ser formada, eu digo, eu creio ou não creio. E aí por isso que o estudo ele é essencial. Então ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Sétima pergunta é o seguinte: o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Está lá em Atos 22:16. Atos 22:16. Vamos lá para o livro de Atos. Atos 22:16 diz o seguinte: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, quando o apóstolo Paulo, até aquele momento era Saulo, ele entendeu o plano da salvação, a resposta natural foi ser batizado. É como se ele estivesse crendo em Jesus, né? Ele creu, ele entendeu, ele creu, a graça alcançou o coração dele, a graça alcançou a vida dele, agora ele era uma pessoa salva. Aí ele demonstrou. E ele precisava demonstrar publicamente que ele agora era uma nova criatura e que estava se rendendo a Jesus Cristo, que Jesus Cristo agora seria o Senhor da vida dele. Então, como que ele fez essa demonstração? Através do batismo. Pergunta 8 diz o seguinte: quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3,15. Hebreus 3,15. Então vamos. Já abriu? Pode ler para nós. Hebreus 3,15 diz o seguinte: enquanto se diz hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, qual é o dia que está dizendo aí? Enquanto se diz hoje. Hoje. Então, queridos, eu quero até pegar o gancho ali, porque a orientação ao apóstolo Paulo foi: por que te demoras? No último texto que nós lemos. E agora esse texto que acabamos de ler é o seguinte: hoje. Ou seja, a decisão, ela tem que ser urgente. Eu não posso ficar postergando a decisão. Eu preciso me preparar melhor. Quando acontecer isso. Quando chover canivete. Quando... Não, a decisão, ela é imediata, ela é urgente. Deus, ele tem urgência em ter você nos braços dele. A gente nunca sabe o dia da manhã, né? Nós não sabemos o dia da manhã. É como aquele pai, presta atenção, quem é pai aí que está nos ouvindo vai saber, aquele pai que está longe do filho há anos. Você tem ansiedade de encontrar o seu filho, então você quer que seu filho venha logo, né? Então por isso que o dia é hoje, o dia para você tomar essa decisão é agora, neste momento. Nona pergunta é a seguinte: o que dizer então de meu passado quando vivia em desobediência a Deus? Atos 17:30. Atos 17:30 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, ou seja, antes de você conhecer a Cristo, né, você tomava suas atitudes porque você não tinha orientação, você não sabia, né? Não tinha um conhecimento, você vivia de maneira autossuficiente. Então, no tempo da ignorância não é levado em conta, né? Não é levado em conta. Deus esquece tudo que você passou. Tudo que você passou. Agora quer saber o amor de Jesus Cristo, ele te alcança onde você está. Você pode ter cometido os piores crimes que um ser humano pode cometer, né? Um exemplo desse que nós temos foi do rei Manassés, que entregou o próprio filho a Moloque, sacrificando. A tradição diz que ele matou o profeta Isaías serrando ao meio. E fez atrocidades por décadas como rei, e aí em um determinado momento ele se arrepende e Deus o alcança. Então quando Deus o alcança, todo o seu passado é esquecido, e agora ele se torna uma nova criatura, uma nova vida, uma nova pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo no seu coração. Mas que nem Paulo, né? Esquece das coisas que para trás ficaram e prossegue para o alvo. Vamos prosseguir para o alvo. A última pergunta, pode fazer. A última pergunta diz assim: o que acontecerá se atendermos a ordem de Jesus? Aqui em Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14 é o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, ou seja, aqueles que atendem o chamado de Jesus, essas pessoas, elas terão direito à árvore da vida. Que coisa maravilhosa, querido, eu digo o seguinte: o que mais nos atrai nas mansões celestiais não é a árvore da vida, embora a árvore da vida é muito boa, não é o rio da vida, embora deve ser uma coisa maravilhosa, não é ruas de ouro, não é mansões. Claro que nós queremos viver em mansões, queremos andar em ruas de ouro. Não é a eternidade. Claro que nós não queremos morrer, mas também não é a eternidade. A coisa mais preciosa do céu é você poder viver ao lado do seu Salvador Jesus Cristo. Então, quando Cristo ele nos chama para poder se entregar até Ele e ser batizado, Ele está nos chamando: filho, vem para pertinho de mim, eu quero que você viva comigo. Eu preparei moradas para você nas mansões celestiais. Eu quero fazer de você uma nova vida. Eu quero te libertar você desse corpo que foi atingido pelo pecado, esse corpo que é doente, esse corpo que ele é finito, esse corpo que você sente cansaço, esse corpo que envelhece, esse corpo que você sente dor. Eu quero te livrar desse corpo, eu quero te dar um novo corpo, quero potencializar suas capacidades mentais, a sua inteligência, mas principalmente eu quero ter você ao meu lado.
Vem estar perto de mim, vem desfrutar comigo pela eternidade tudo que eu estou te oferecendo. E Cristo te chama, mas você precisa atender esse chamado de Cristo, que é crendo nele e manifestando essa crença sendo batizado. Então pode ser, Bruno, que neste momento alguém que esteja nos assistindo está nesse vale da decisão. A pessoa conheceu, estudou a Bíblia, creu, mas ainda está reticente em demonstrar esse amor. Eu digo o seguinte, meu amigo: antes de você demonstrar o amor que você sente a Cristo, Ele primeiro demonstrou o amor por você quando veio a este mundo, sendo Deus se fez homem, viveu neste mundo, experimentou as mazelas da humanidade, depois foi traído, foi espancado, foi injustamente julgado, foi morto numa cruz e morreu, mas depois ressuscitou para nos dar a vida eterna. Então Ele primeiro manifestou o amor dele por você, e agora Ele te convida: meu filho, venha para o meu lado, venha comigo, eu quero ter você para sempre comigo. Para isso você precisa crer em mim e demonstrar publicamente que você me ama, sendo batizado, descendo as águas, purificando a sua vida e se tornando uma nova criatura. Então, meu querido, se você está nessa indecisão na sua vida, nesse momento diz assim: eu quero ser batizado, eu aceito ser batizado, eu quero demonstrar meu amor a Cristo, eu quero chegar logo aos pés dele porque eu o amo e não quero viver mais longe dele. Então, meu amigo, se você está nessa indecisão, tome a sua decisão logo e aceite o chamado de Cristo para a sua vida, porque Ele tem grandes coisas para você, e ao lado de Cristo a sua felicidade ela é certa. Terminamos mais um estudo. Caso você teve alguma dúvida desse estudo, pode deixar aqui nos comentários. E para terminar, o pastor Berdan faz uma breve oração para nos despedirmos. Vamos orar então. Deus eterno, quão maravilhosa é a Tua palavra e as verdades que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Neste momento, há alguém que está do outro lado desta tela vivendo em um momento de indecisão. Essa pessoa, ela está insatisfeita com a vida, os sofrimentos e as mazelas que a vida trouxe para ela. Ela sabe que precisa mudar o rumo da sua história, e essa mudança de rumo só pode ocorrer se ela se entregar a Ti, aceitando e acreditando no Senhor e sendo batizada. E é por isso, ó Pai, que nós clamamos neste momento que Tu alcances o coração desta pessoa, para que neste momento ela aceite o Teu convite, ela venha para o Teu reino e ela seja batizada publicamente para a honra e a glória de Ti. Nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.